Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 6. Pegue aí a sua anotação, o seu tempo de nós estarmos meditando na palavra de Deus. Primeira coisa, nós estamos passando por um tempo, sim, de quarentena. Todos nós estamos trancados, né? E o que vem a ser quarentena? Da onde surgiu isso, né? Então nós começamos a perceber que o termo quarentena, se olharmos grosseiramente, é um período de 40 dias. É um período determinado por 40. Por isso o nome quarentena. Mas hoje, mediante a construção total que nós tivemos e o crescimento da ciência, quarentena agora é um isolamento de indivíduos pelo período máximo de incubação de uma doença. Pesquisei e alguns dizem que não se tem o início de quando se teve a primeira quarentena. Alguns afirmam que era comum na época os marinheiros, quando viajavam pelos quatro cantos, quando chegavam, passavam por um período de 40 dias. Como falo, naquela época havia um grande distanciamento de saber qual era a doença que alguém tinha, o que se passava e o que no meio disso contaminaria um povo a outro. E os marinheiros é que ficavam rodando, iam para a Índia, vinham para a Europa, a Ásia, depois com o descobrimento da América. Então, se determinou um período que, através desse período, tornou-se uma qualidade. Quem passava por esse período e não manifestava nenhuma doença, estava aprovado. Mas quando nós vamos nos deparar com um texto bíblico, e então nós caímos no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver que a primeira determinação de 40, de colocar um grupo de pessoas isoladas, veio por ordem divina. E a Bíblia diz que Deus, assim, trouxe um chamado a Noé e a manifestação dele para que esse período pudesse, então, apresentar a direção para aquilo que Deus já tinha revelado no coração dele. Texto base da nossa mensagem dessa noite, Gênesis capítulo 6, versículo de 12 a 14. Mas por que ele traz isso? A palavra do Senhor nos diz que depois que Noé entrou na arca, choveu durante 40 dias e 40 noites. Quando nós começamos a perceber a identificação do texto sagrado, o porquê do 40 dias e do 40 noites, foi um pré-período, porque Adão e sua família ficaram mais de um ano dentro da arca. Ficaram um grande período ali esperando a água baixar, para que eles pudessem retornar dentro daquilo que Deus tinha feito. Então, a destruição que Deus tinha trazido para a nossa humanidade, ela foi realmente concluída pelo prazo de Deus, mas o tempo dos 40 manifestou então um tempo de purificação. Um tempo de apresentação daquela família que estava ali. 40 dias choveu, 40 dias abriu as águas do abismo, diz o texto sagrado, e lançou, cobrindo a terra e os montes mais altos. Ficaram completamente inundados. O texto sagrado diz para nós que esse tempo de quarentena foi o tempo onde Deus separa essa família para um desígnio. Ele, através da condenação da chuva que caía sobre a terra, elevando as águas e condenando o mundo, manifestou através de Deus o princípio de reconstrução. Havia a condição da promessa de Deus determinada a Eva, que o descendente dela viria e pisaria a cabeça da serpente.
O Senhor é o Deus que cumpre as suas promessas. Mas a casa de Noé passou por esse momento. Mas já que a casa de Noé passou por esse tempo de quarentena de purificação, essa quarentena diferenciada, ou seja, a primeira ação de quarentena no texto sagrado, eliminando, ou seja, colocando aquela família completamente contrária, ou seja, completamente distinta em outro momento, em uma outra etapa, em uma outra vibe, né? Naquele tempo, completamente distinto dos que estavam sendo condenados. Porque foi nos 40 dias que a água trouxe tudo que era de imundícia das próprias entranhas da terra e do próprio coração do homem que havia se corrompido. Gênesis capítulo 6, o versículo 12, nós vamos ver ali na tela, Miguel está ajudando o pastor hoje. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Veja que a terra ela passou por um ato de corrupção. Ela veio pelo um pronunciamento de corrupção. Ela veio pela manifestação da corrupção. Olha lá, a Bíblia diz para nós que a terra perdeu o seu motivo de ser. A terra perdeu o motivo que ela tinha, conforme determinação de Deus no capítulo 1, 2 de criação, manifestando a glória de Deus através do que ele tinha criado, porque o próprio Deus declara com a sua própria manifestação, e ele declara com seus próprios lábios, dizendo no encerramento da sua criação, dizendo tudo o que ele fez e tudo o que ele viu sobre a terra era bom. E quando criou o homem, então ele diz, a terra vai ser gerada, a terra vai ser gerida, a terra vai ser governada, protegida, o homem vai ser colocado sobre a terra para lavrar o seu solo, vai essa terra ter uma transformação. Isso é muito bom, mas a Bíblia diz que a terra perdeu o seu motivo, porque Deus veio à terra e viu que ela estava corrompida, não estava mais na sua natureza primeira, pura, singela, simples, correta, obediente às condições e os ensinos que Deus assim determinara para Adão e para Eva no início. Decente, uma terra sem a conjectura das coisas que oprimem. A palavra diz que o pecado do homem, ele foi às alturas, né? E Deus viu que isso estava completamente fora do foco. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. O que tinha feito a terra, então, se tornar em uma referência de destruição? Ela já vinha sem forma e vazia, então o texto diz para nós que Deus traz a criação e depois que está criado o homem, e ele então começa a estar reunido em grupos, constrói no seu coração uma atitude de violência. Essa violência, quando é defraudado o íntimo do coração. É uma violência que começa nos desejos do coração do homem e ele torna esses desejos a única meta, saciá-los. Isso a Bíblia chama de violência. É isso que o termo original, quando traz para nós o entendimento, por que Deus criou? Havia muita violência, assalto, roubo. Não, a violência maior não estava mais somente nas circunstâncias externas. Antes estava a violência permeada dentro de um coração corrupto, que não andava mais na simplicidade, que não andava mais na decência, um coração agora providencialmente corrupto, assassino. A vida das pessoas não tinha mais nenhuma evidência de cuidado.
O homem se tornou extremamente denigridor de si próprio. O conceito social se tornou o ápice de todos buscarem o que quisessem e o que os seus sentimentos e desejos ultrapassassem a qualquer limite. Não tinha mais nenhuma ação de limite. Os cultos tinham se virado de uma discrepância absoluta. Os demônios haviam se envolvido com todo tipo de imoralidade, com todo tipo de deturpação, e o homem aprovava aquilo dentro dos grupos aonde ele se colocava, rejeitando a ordem de Deus de povoar a terra, se manifestando em cidades, e dentro dessas cidades construiu esses conluios de violência. O desejo lá no coração do homem de ver as coisas do seu coração sendo realizadas. E para isso chegavam as consequências da violência, morte, homicídios, assassinatos, roubos, estupros, violência exacerbada a um caos, ocasionada pelos centros, ocasionada pela informação que construía e aguçava no meio daquele povo, espalhado sobre a face da terra, maldição, violência. Não é apenas um campo do qual nós sofremos ou visto de fora. A violência maior é aquela que é produzida no coração do homem, que não tem regras, que quer ver os seus desejos realizados e então usa bons termos, usa poder, usa maneiras, economia, dinheiro, formas de ver exacerbado os seus desejos. A Bíblia chama isso de violência. Violência é quando uma pessoa de posse triunfa, espizinha o que nada tem. Isso é violência. Violência é quando não há equilíbrio no meio do mundo. O mundo tinha se corrompido. A Bíblia diz que aquilo que era corrupção tinha se tornado a principal ação do coração do homem. Miguel ajuda nós. Então, Deus determina para aquele homem, o único homem, que no meio da sua geração ainda permanecia temendo ao Senhor. Irmãos, isso é trágico, se não fosse a mais pura realidade da palavra de Deus. Veio a ordem do Senhor dizendo: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus traz então uma sentença. Ele diz: eu vou acabar a terra. Tu imagina a hora que Deus fala como não deve ter ficado o coração de Noé. Noé, vou destruir a terra e todo ser vivente corrompido vai morrer junto. Imagina a cabeça daquele homem, o que não passou na sua mente na época. O que passou no seu coração, o que passou nos seus desejos, o que ele passou naquele momento. Deus vai acabar com tudo. E aí Deus diz para ele: mas para ti, Noé, tu vai ter a esperança de começar. Ou melhor, de recomeçar. Tu vai construir uma descendência justa que vem pelos mesmos desígnios do teu coração. No meio da sentença brota uma ordem de esperança. Faze para ti uma arca. Faze, ó querido, justo que está sobre a terra. O único a quem Deus se refere. Noé. No meio da desgraça, parte a sentença de Deus e traz para Noé o princípio da ordem da obediência. Como tudo que Deus faz, irmãos, está debaixo do mesmo princípio. A ordem de Deus e o coração que se submete e recebe um renovar de esperança. A ordem de Deus é: faz para ti uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e vai calafetar ela de betume por dentro e por fora. Ali Noé sentiu que verdadeiramente Deus tinha colocado nas mãos dele
o princípio daquilo que ele exteriorizava no profundo do seu coração. Temor ao seu Deus, zelo pela verdade. Ele sabia que ele poderia buscar em Deus, ver no Senhor e perceber na realidade daquilo que Deus estava trazendo para a sua vida, a condição de salvação. Ele teria a chance de recomeçar. No meio da sentença, os nossos olhos precisam estar sempre postos, porque um coração que é obediente, ainda que venha uma desgraceira ao redor, existe uma esperança para cada um de nós. Existe uma direção para cada um de nós. A segurança da ordem de Deus proporciona para nós, então, a direção daquilo que é necessário para cada um de nós. Estarmos debaixo dessa segurança. E onde nos sentimos seguros? Debaixo da ordem daquilo que Deus determinou. Não é daquilo que eu quero, não é na segurança das coisas, não é nas compilações do dia a dia, não é nos segredos da ciência, que nos são úteis e nos servem muito bem, mas a nossa segurança, ela não parte de coração humano, ela é divina. Ela vem de Deus. Assim fez Noé, diz Gênesis capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. É essa. Deus olhou na terra, quem é que ia ver uma situação daquela, irmãos? Quando nós vemos capítulo 2 de Gênesis, versículos 5 e 6, nós vamos ver que é um resumo da Gênesis e ali há uma revelação do Espírito Santo dizendo que não chovia sobre a terra. Até aquele momento não chovia. Antes, o Senhor levantava uma neblina que regava. Noé está contemplando uma época que não havia trovoada, não havia enchente, não havia chuva copiosa. E ele começa a construir uma arca. E a arca, nós sabemos que ela é bem particular a Deus. É a arca de Noé, a salvação estabelecida para a sua família, a reconstrução da humanidade. É a arca da aliança, é Deus trazendo a sua presença para o meio do seu povo. É Jesus, a arca que foi dada para que nós pudéssemos estar incluídos nele para passarmos pelo meio da morte e tudo ao redor está destruído, mas quem está em Cristo está salvo e a morte não pode pegar nós. A morte tragou a todos que estavam debaixo da condenação de Deus sobre o mundo, mas todos os que estavam dentro da arca alcançaram salvação. Assim fez Noé, diz o texto, por obediência a Deus. A segurança da nossa vida vem de Deus. A segurança do nosso caminhar vem do Senhor. A segurança de tudo que Deus quer mostrar na nossa vida procede de um coração que está disposto a obedecer. A Bíblia diz, pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Esse é o texto de Hebreus. Pode continuar, Miguel, vai ter a parte segunda. A Bíblia diz, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Mas acontecimento, vamos lá. O homem não tinha inventado barco na época? Sim, queridos, tenho certeza que o homem tinha barco na época. Né? Tenho certeza que o homem usufruía atravessando rios, navegando nos mares, mas não se possuía uma arca, como a arca de Noé. Aquilo era um sinal para seu povo que estava ao redor. Porque ela foi imensa. Os barcos e invenções naquela época, creio eu que eram pequenas, não havia um comércio, justamente porque o homem tinha se corrompido, justamente porque o homem estava centralizado, ele não queria se separar, ele não queria povoar o mundo, ele ficou junto. E logo depois do dilúvio, o homem novamente se reúne, Deus vê que o coração dele é perverso, e aí o Senhor então, o homem deslumbrando no seu coração, querendo construir uma torre para chegar até Deus, então Deus faz
traz a confusão e espalha o homem de acordo com suas línguas. Isso é depois ainda. Então, naquele tempo, o homem está muito próximo. Daqui a pouco, um homem no meio daquele povo começa a fazer um barco. Não acredito que ele está no meio, ele já está retirado, porque Noé já não conseguia mais conviver com aquele povo. Mas ali está o testemunho. Numa época que não chovia, numa época que não acontecia nada de extraordinário, Noé começa a fazer uma arca, trazendo para o mundo uma sentença. Repetindo o versículo, diz o texto: pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, a arca, ainda não se viam, chuva, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, aquela que passou 40 dias debaixo da condenação de Deus, mas a morte não chegou, porque a arca estava pronta, debaixo do propósito da obediência de Deus. Pela qual, depois que creu, diz o texto, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse é Noé, herdeiro da justiça, porque entrou na arca pela fé, conduziu a sua casa, que passou pelo mesmo princípio e se submeteu à obediência. Compreendeu então que a justiça provém da fé daquele que obedece, mesmo contrário a qualquer outra circunstância. Mesmo contrário a qualquer outra condição. Assim como Noé manifestou que era herdeiro da fé, creu nele, creu em Deus, creu ele que Deus era a arca que o conduzia à salvação. Creu ele que aquele espaço que Deus assim determinou, Deus proveu a arca, disse a forma como tinha que ser salvo. Será que muitas vezes nós não caminhamos desse jeito? Deus determina a sua ordem, determina o que devemos fazer, determina a nossa ação, determina a nossa vida e nós vamos construindo as condições de acordo com aquilo que nós achamos melhor. Deus diz, faça uma arca. E se Noé dissesse, mas uma arca, puxa vida, não vai ser fácil fazer uma arca. Vai dar muito trabalho. Vai ser mais ou menos uns 100 anos para fazer um negócio desse. Eu vou fazer uma casa forte. Que as pernas bem compridas, que daí a água não vai bater e não vai levar. Desobediência. Ideia do coração. Noé, nenhum momento, quis fazer a sua vontade. Quando recebeu de Deus a esperança, no meio da sentença de morte que cairia sobre a humanidade, diz o texto sagrado, tornou-se herdeiro da promessa. Quem é esse? Essa figura de Noé que manifesta pela obediência cabal em tudo que Deus falou. Noé obedeceu e correspondeu conforme os desígnios de Deus. Jesus, a nossa arca. Declarou com seus lábios e está registrado no texto sagrado, nos evangelhos, que ele veio para fazer a vontade do Pai, não a sua. Jamais passou pelo seu coração que ele poderia fazer qualquer coisa nesse mundo que não fosse feito pela averiguação correta e a direção da ordem do seu Pai. Ele é aquele perfeito. Ele é esse que traz para nós a construção clara de que o mundo está contaminado e perdido. O mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo de condenação. É o texto sagrado que diz isso. Não há um justo, nenhum sequer. Nos nossos dias, quem sabe, não possuiríamos nem um Noé. Mas o Senhor diz que no meio disso, estou falando do mundo, estou falando da igreja. A igreja é a comunhão e a comunidade dos santos. Esses que por obediência ao Senhor, a manifestação desse Deus que vem e com a sua percepção abre a sua carne dilacerada pela cruz e obra de sacrifício e nos inclui nesta arca perfeita e plena, sem pecado, para que possamos passar pela morte e chegarmos na vida, no porvir,
salvos, livres, libertos para a glória dele. Para encerrarmos, nós precisamos ver muito bem o que Pedro escreve no primeiro capítulo da segunda carta, versículo 3. Segunda carta de Pedro, o primeiro capítulo, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos tem sido dado as condições de edificarmos esta ação de Deus no nosso coração como a arca perfeita. E Pedro está dizendo, olha, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, o que diz o texto? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que condenou o mundo? Sua violência, suas paixões. O que a palavra do Senhor diz, veio Cristo, a nossa arca, aquele que pode nos livrar, diz ele, da corrupção das paixões que há no mundo. Ainda continua o mundo envolvido nas corrupções e nas suas paixões. O texto sagrado diz isso para nós, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Isso é o material que nós temos à disposição para construir e evidenciar uma arca preciosa, manifestando na nossa vida a percepção, não apenas, mas a glória de Cristo. Não perceber Cristo existe, Cristo está... Não, é a glória dele, é o testemunho, é a vida nossa sendo o estaqueamento de uma casa edificada, de uma arca revestida, da presença de Deus manifestada para o mundo, assim como Noé se tornou herdeiro da promessa, condenando o mundo quando entrou na arca. Assim nós, livres das contaminações do mundo, somos transformados quando entramos na vida de Cristo. Quando pela fé entendemos que a morte de Cristo foi a nossa morte, o desligamento das obras desse mundo, a glória da ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, é estarmos dentro da barca que nos conduz à vida eterna, porque ainda que morramos nesse corpo, temos certeza de uma vida eterna, porque estamos no lugar onde a morte não pode nos pegar. Versículo 8 diz, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, que bênção, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não dependa nada dessa vida, coloque a sua esperança no que é eterno. 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esquecendo de que assim como aquela família dentro da arca foi bombardeada por água 40 dias e 40 noites, nós também fomos bombardeados com o sangue do Cordeiro, nos libertando e nos livrando da contaminação desse mundo. É isso que o texto traz para nós. Quando não conseguimos identificar a glória dessa percepção de Deus, então o texto sagrado diz para nós que nós somos cegos.
Não adianta usar os barcos da época. Quantos barcos existiam na época de Noé? Todos foram destruídos em 40 dias. Só a arca que Deus tinha dito, confirmado, na mais simples ordem e obediência daquele homem, construiu a salvação. Essa é a realidade. Não existe outro meio de chegar no céu. É pela arca verdadeira, é pelo Jesus da glória, é por aquele que entramos. E ele diz, ovelha, entre, eu sou bom pastor, vem para o meu aprisco. Porque quando você entrar no meu aprisco, você vai encontrar descanso para a tua alma. Você vai ver pastos verdejantes. É o convite do Senhor. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Que bênção, nós não vamos tropeçar em tempo nenhum, irmão. Nós não estamos acovardados e não estamos envolvidos a nenhuma condição que determina tempo. Porque nós não somos daqueles que tropeçam. Nós somos daqueles que estão acima. O tempo da maldade continua, a perversão e violência está ao nosso redor. Mas nós somos daqueles que foram conquistados pelo Senhor do tempo. O tempo não domina mais nós. Agora somos dominados pela eternidade. Caminhamos, sim, como homens e como humanos que somos, dentro da percepção desse limite que Deus nos deu. Mas a glória dele é infinita em nós. E é isso que precisamos transparecer. 11. Pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai faltar alguma coisa para ir para o céu? Nada. É através da construção, da referência, pela obediência, de emanarmos o Cristo que está em nós, no mais profundo do nosso coração. Destituindo as construções que estão manifestadas ao nosso redor, pela glória de Cristo. Abandonamos as corrupções e as paixões do mundo, porque Cristo nos livra dela. Podemos agora, então, como eleitos, como aqueles que não tropeçam, ser suprido amplamente. Essa é a glória de Deus. Amplamente. A obra de Cristo veio para arrancar qualquer sequela de pecado. Antes, os nossos lábios precisam estar todo o tempo confessando diante do nosso Deus, buscando Ele e vivendo debaixo dessa retidão. Descansemos, irmãos, nesses dias difíceis, porque existe uma arca preparada pelo Senhor, colocada à nossa disposição, suprindo amplamente a nossa salvação. Descansemos nela, porque nada que o mundo oferecer vai ser fruto de alguma condição melhor. Antes, a verdadeira arca, a verdadeira ação, a verdadeira salvação permanece sendo naqueles que estão dentro dessa arca chamada Jesus, o Santo. Coisas que não se viam. Maravilhoso isso. O mundo não tinha visto chuva e Deus destrói ele e o condena debaixo daquilo que não conhecia. Deus envia Jesus e o mundo espera agora um Deus que vinha dominar Roma e vinha dominar e trazer um governo paralelo aqui nesse mundo. Ou um governo autêntico com toda a pompa de reinos e governos. Deus manda um servo que nasce numa manjedoura e se dispõe a morrer no Calvário sofrendo. A Bíblia o constitui e o coroa como rei, chamando-o de servo sofredor. Uma loucura. E aí nós vamos perceber o quê? O final dos tempos. E aí, no final dos tempos, o homem tem essa coisa. Deus é amor, Deus é bênção, Deus é light, Deus coopera, Deus faz com tudo, Deus aceita tudo, Deus está aqui para fazer a gente feliz. A gente tem que ser feliz. E o Deus que a Bíblia afirma que vem nos últimos dias é um Deus de justiça.
É um Deus de glória. Agora vem sim manifestar o seu reino sobre todos os homens. E como o próprio Pedro fala, ele vai fazer com que os elementos no céu se desfaçam. E ele vai fazer essa terra virar uma bola de fogo. Porque ele vai aparecer para manifestar a glória de quem ele é. Não mais um Deus mas o Deus de justiça. Esse Deus pleno, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Tememos. Estamos debaixo da sua tutela. Completamente interiorizados no mesmo Espírito, porque ele disse, quando vocês receberem o Espírito, quando ele vir sobre vós, eu irei morar em vocês e o meu Pai vai morar junto. Recebemos o Espírito, a dádiva de sermos um com ele. E agora, como corpo divino de Deus, manifestamos o mundo, a condenação que ainda permanece sobre ele. Graças a Deus, porque o Senhor, diz a palavra dele, ele é longânimo. Arrependam-se. Salve-se. Vivam a vida de Cristo. Porque assim seremos amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos caminhar nessa verdade, viver ela para a glória do nosso Deus.